Brilhou, brilhou no mar as águas de Iemanjá. Beirou, beirou na areia o canto de mãe sereia. Ok? Boa tarde, pessoal. Namastê. Deus em mim saúda, Deus em vocês todos. Vamos dar início então aos nossos estudos nos encontros de sábado à tarde. Hoje nós estamos bastante conhecimentos, né, diversos, com discernimento sempre, para a gente discutir, para a gente estudar junto. Iniciando então com a nossa tradicional prece, pedindo a todos que fechem seus olhos e levem o pensamento ao nosso Pai Maior. Agradecendo a Deus, a Suprema Consciência Una, o Senhor da vida e de todos os elementos cósmicos. Agradecendo a Jesus, o médico supremo do corpo e da alma, o nosso governador da terra. Agradecendo a falange da Senhora da Luz Velada, da São Banda de todos nós, por toda a defesa, por toda a neutralização, por todo o amparo espiritual que nós estamos recebendo hoje. Agradecendo aos nossos irmãos policiais do astral, nossos guardiões, por estarem nos guarnecendo contra todo ataque oriundo do mundo astral como do mundo carnal. Que hoje, nessa tarde de sábado maravilhosa, nós possamos alcançar, por nossos méritos, os conhecimentos necessários que vão nos alavancar para a evolução espiritual. Estamos em transição planetária. Estamos prestes às portas da era de Aquário, da fase da regeneração. Pedimos ao Senhor Jesus, o nosso Cristo planetário, que nos ampare, que nos oriente e que nos faça realmente ver a verdade, pois todos nós somos buscadores da verdade. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, humildemente damos por aberto os nossos estudos nessa tarde de hoje. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Tradicionalmente, pois não? O nosso momento. Tá. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Dá uma paradinha. Pode ser? Pode ser. Vamos botar aqui o 23. Nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui, 11 semanas após o equinócio. Dentro de 2 semanas, será o solstício de verão. O distante planeta Urano começa a descrever um ciclo para retroagir em relação às estrelas. Por quê? De junho a outubro, a Terra percorre sua órbita a 107 mil quilômetros por hora. O planeta Urano é muito mais lento. Na frente do fundo de estrelas, ele parece andar para trás. O ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso movimento em torno do Sol. Urano tem um núcleo rochoso, mas é essencialmente um planeta gasoso. Ele fica 2 vezes mais afastado do Sol que Saturno, 20 vezes mais afastado do Sol do que nós. A esta distância, Urano se distingue apenas das estrelas que o rodeiam. As estrelas refletem luz. Urano é um planeta, ele não brilha. Ele só reflete a luz do Sol. Olhando de Urano, o Sol é 20 vezes menos luminoso. Por isso, a luz que Urano nos envia é fraca. Este planeta aparece como uma pequena estrela. Nos mapas do céu do século XVIII, este astro era indicado como uma estrela da constelação de Touro. Em 1781, um astrônomo amador, William Herschel, observando a constelação de Gêmeos, percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá. Continuando suas observações, ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano que os planetas e que ele vinha precisamente da constelação de Touro. Esta pequena estrela era, na verdade, um planeta. Herschel havia descoberto Urano. Desde a antiguidade, o planeta mais distante era Saturno. Com a descoberta de Urano, o sistema solar dobrou suas dimensões.
O eixo de Urano é praticamente deitado em órbita. Este eixo aponta sempre na mesma direção, o que faz com que Urano pareça, às vezes, rolar em sua órbita como uma bola e, às vezes, como se estivesse avançando para trás. Foi talvez uma colisão por ocasião de sua formação que perturbou Urano, o que fez oscilar seus anéis e a órbita destes satélites, dando a Urano uma cercadura como a de Saturno. Os anéis e um grande número de satélites ficam reservados aos grandes planetas exteriores: Saturno, Júpiter, Netuno e Urano. Os pequenos planetas Mercúrio e Vênus, bem próximos ao Sol, não têm anéis nem satélites. A Terra está em terceiro lugar e o Sol nos deixou pelo menos um satélite, a nossa Lua. Urano representava então o novo limite do Sistema Solar. Não por muito tempo. Urano, como todos os planetas, circula em sua órbita em equilíbrio entre a força de atração do Sol e a força de inércia. Mas, pouco após sua descoberta, no fim do século XVIII, constataram-se ligeiras perturbações no movimento de Urano. Havia outra força agindo sobre Urano? Um planeta, talvez? O jovem astrônomo Le Verrier calculou a posição de um planeta invisível em uma órbita exterior a de Urano. Ninguém acreditou nele. Ele enviou uma carta ao Observatório de Berlim, onde na mesma noite, no lugar exato predito por Le Verrier, descobriu-se um novo planeta, Netuno. Era a primeira vez que um astro invisível a olho nu era descoberto unicamente pelo cálculo. Netuno só foi descoberto no meio do século XIX, mas um acaso extraordinário havia acontecido 2 séculos antes. No final de dezembro de 1612, Galileu, com a ajuda da luneta que ele mesmo fabricou, observava todas as noites o movimento rápido dos satélites de Júpiter. Ele conseguia ver 3 dos 4 satélites reunidos à direita de Júpiter e o quarto, Ganímede, um pouco à esquerda. Na noite seguinte, Galileu só conseguia ver 3 satélites e eles passavam exatamente atrás de Júpiter. Aí, em 29 de dezembro, Galileu encontrou esses 4 satélites nessa posição e os anotava desta forma em sua caderneta. Mas isso era um erro. O satélite Europa estava, naquele momento, escondido atrás de Júpiter. O pequeno astro embaixo, à esquerda, não era o quarto satélite de Júpiter, mas o planeta Netuno, que justamente se encontrava naquele eixo. Na verdade, Netuno está a bilhões de quilômetros mais longe. Se Galileu tivesse continuado sua observação, teria visto o satélite Europa reaparecer e teria certamente reconhecido Netuno à esquerda como planeta. Mas no dia seguinte, em São Silvestre, talvez o céu estivesse nublado ou Galileu estivesse jantando com seus assistentes e Netuno só foi descoberto 200 anos depois. Pouco após a descoberta de Netuno, constatou-se o mesmo tipo de perturbações em seus movimentos. Imediatamente, inúmeros astrônomos tentaram calcular a posição do planeta misterioso, que seria o causador daquilo. Mas dessa vez não foi através dos cálculos que descobriram um novo planeta. Comparando milhões de fotos tiradas com alguns dias de diferença, detectou-se no meio das estrelas fixas um astro que tinha se movido de uma foto a outra. Portanto, um planeta. Plutão, o planeta mais afastado do Sistema Solar. Plutão é menor do que nossa Lua. Talvez seja um satélite ancião do planeta Netuno. Os satélites de Netuno possuem órbitas inclinadas em ângulos diferentes. Imagina-se que sua órbita tenha se tornado cada vez mais excêntrica até que o satélite tenha escapado do domínio de Netuno e ficado em órbita por sua própria conta em torno do Sol. Plutão seria, então, uma lua que virou planeta, que circula em uma órbita muito inclinada. Os outros satélites de Netuno também possuem órbitas estranhas. O satélite de Triton gira em sentido contrário e se reaproxima cada vez mais de Netuno. Triton será dividido em fragmentos que colidirão com Netuno ou que irão reforçar seus anéis. Tudo isso em menos de 100 bilhões de anos.
Plutão, em sua órbita inclinada, é o planeta mais distante. Vai continuar sendo? Os astrônomos se empenham em calcular a trajetória de um 10º planeta, o lendário planeta X. E aí, o que é esse planeta X? Seria o planeta de exílio, só que Ramatiz diz que é um planeta X, na verdade, o planeta Absinto, né? O planeta Hercólogos, ele é uma estrela errante, né? Um planeta errante. Só que o planeta não pode ser errante, né, cara? Ele tem que ter luz, calor e vida, né? Para pelo menos ter vida e vida física, não hiperfísica. Então a vida física não é, tem que estar mais próximo da estrela para ter condições de vida, né? Então é cada vez mais difícil essa teoria de Ramatiz, e com outros irmãos aí que mencionam Níbiru, Hercólogos, X, entende? Então é mais fácil, é mais razoável, racionalmente falando, a aceitar a ideia de Emmanuel, que é Quiron, é um planeta Quiron que a gente não sabe onde é que está. E ele está dentro de um sistema estelar, já preparado, condicionado para receber vida humana física, não hiperfísica. Hiperfísica é outra história. Os caras podem viver tanto perto como longe do Sol, beleza. Mas para ter vida física, tu tem que estar numa zona de órbita perto do Sol apropriada para ter essa vida física aqui. Nós somos o 3º planeta, né? Mercúrio, Vênus, não, é o 3º, né? Mercúrio, Vênus e Terra. Nós estamos numa zona onde a zona chamada zona habitável, por quê? Porque nessa região a água é líquida. Porque mais próximo do Sol não tem água, ela derrete. Mais longe do Sol ela vira gelo, que é os planetas gasosos. Então ela tem que ter condições de água líquida, ou seja, ela tem que estar numa proximidade do Sol, que é a chamada zona habitável. Isso com o tempo eu vou mostrando para vocês outros vídeos que nós temos aí para corroborar isso tudo. Que não é nada da minha cabeça, né? Pelo amor de Deus. Vamos vir aqui, meu irmão? Vamos lá. Vamos começar com os nossos estudos agora, então. Ali um pouquinho de astronomia para associar a astrofísica e a espiritualidade, né? Nós trouxemos hoje não muitas informações, porque nós temos hoje a segunda parte do nosso estudo, que é nosso vídeo, né? Nossa videoteca, nosso cinema, que hoje nós vamos encerrar, então, com o vídeo do Geraldinho, que é a civilização hindu, tá? Que é a segunda etnia dos capelinos. Nós já mostramos né? A saga dos arianos, mostramos os egípcios, que foi a 3ª etnia. Hoje nós vamos mostrar a segunda etnia, que é hindu. E a 4ª etnia, que é a hebreia, que a gente já sabe das histórias, tudo, já está muito bem dissipada aí pela própria Bíblia, né? Que é um livro santo, sagrado, que é a história dos hebreus, né? Tá? Vamos ler agora então o livro do Consolador, o livro O Consolador de Emmanuel, de 1939, a pergunta número 271, que se refere ao seguinte: Moisés e a lei definitiva. Olha que interessante isso aqui, eu queria passar para vocês. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Bela pergunta, né? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por vez a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, com o fundamento de toda luz e toda sabedoria. Ou seja, isso é uma coisa que a gente já aprendeu muito aí no meio espírita, espiritualista, a questão da 3ª revelação, que ainda se discute aí fora. Muitos ainda acham que o espiritismo, ou que a doutrina espírita, não é a 3ª revelação. Mas o que é uma revelação? Aí a gente tem que entender o princípio desse termo. Revelação tem como finalidade, objetivo, trazer o que? A verdade espiritual. Não uma verdade humana, ao qual ainda nós estamos tateando. A primeira revelação divina, ou da providência divina, veio realmente com Moisés.
Através do quê? Do seu decálogo ou dos seus 10 mandamentos. Que não eram dele, era da providência divina. Porque, ao contrário que muitos aí fora pensam, dizem que Moisés compilou esses 10 mandamentos segundo o que ele aprendeu com a civilização egípcia, na verdade, isso em 71, o próprio Chico e Emmanuel confirmaram que ele foi um dos primeiros médiuns da Terra a psicografar em pedra os 10 mandamentos. E mais adiante, nesse livro A Caminho da Luz que nós estamos estudando, Emmanuel confirma que ele recebeu não de Deus, também não de Jesus, mas de um preposto de Jesus, os 10 mandamentos. Ou seja, então essa ideia que muitos esotéricos aí falam, que isso na verdade, e tem muitos espíritas que eu já vi em lives, em palestras, em estudos, isso a gente fala com respeito, é claro, mencionarem que na verdade Moisés trouxe isso, essa iniciação, que ele foi um iniciado no Egito. Beleza, mas os 10 mandamentos em si, em verdade mesmo, ele foi uma psicografia, em pedra. O Chico afirmou isso no programa Pinga Fogo de 71. Depois a gente mostra para vocês ali o áudio, o vídeo. Mas é só vocês procurarem, né? Chico Xavier, programa Pinga Fogo de 71. Hoje na internet, né? As pessoas já sabem, já está muito bem divulgado isso aí. Tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é como esses 10 mandamentos, eles foram providenciados pela providência divina, o como ele é compreendido e lido no plano astral superior. Eu queria trazer isso para vocês, que eu sei que a maioria não sabe, não se lembra, ou se leu, não se deu conta, que é no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, de 1959. Cara, o texto é fantástico, é muito diferente do que o dos 10 mandamentos que a gente aprende hoje, ou que está na própria Bíblia. Porque ele é de fato como ele é realmente nos planos astrais. Ou seja, nos anais astrais é como ele foi revelado. E aqui, é claro, é que nem a brincadeira do telefone sem fio. Os 10 mandamentos. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Antropomorfismo é comparar Deus ao ser humano. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefícios daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão para ti mesmo. Evita a apropriação indébita, para que não agraves as próprias dívidas. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. O que vocês acharam do texto? Outra coisa! É outra coisa! Eu queria te dizer, meu Deus, tem coisa mais clara. Mas, cara, é outra visão. É outra visão. Sabe, não? É outro nível.
Isso. É um outro nível. A gente vamos tocando, depois tu edita, Aquilo faz a ali tua é parte. o nível da verdade, né? Isso. Eu É, queria- é caminho, como de certo? fato Moisés, A depois retidão. só que houve as deturpações. Retidão. Honra teu pai e tua mãe. Não, tem muito mais, o texto fala mais. Por que isso? Por que isso? Tá ali. Cara, é fantástico, é só o André Luiz para trazer isso. É só a doutrina espírita para trazer isso. Ah, pode desligar ali. É só a doutrina para trazer isso aí. É a de baixo aí. Aqui, irmão. Isso, esse de baixo aí. Entendeu? Quando por isso que eu o botei naquele mete a quadro. mulher, ele transforma as coisas, né? Esse é o problema. Isso aí, cara, tinha que ser lido. É. Tinha que ser lido e relido Vai. várias vezes. Vamos botar. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí tu tinha que dar mais ênfase àquilo ali. Claro. E na próxima, ler de novo Ler. e já fazendo a Sim, comparação. Como Aquilo é que ali eu- é um manual da caminhada da vida. Se tu tiver ele claro na tua mente, facilita. Falou uma coisa certa. Por que é a revelação? Por que foi a revelação? Porque os 10 mandamentos, ele trouxe o sentimento da justiça. Por isso que na época Deus não era amor. Deus de Moisés, ele foi ensinado, era o Deus da justiça. Aí, claro, deturparam, Deus tirano, não é nada disso. Tipo, olho por olho. Que a justiça é, claro, que a justiça é assim. reta. A justiça é a justiça. Pronto. Por isso que eu falei pra vocês que Deus não é só amor. Ela não aceita ele o primeiro amor ele, emocional. claro, ele primeiro se revelou através da sua justiça. Isso é que eu quero trazer para Deus não é só amor. Aí depois, porque Moisés viveu por volta de 1400 anos antes de Cristo. Eu vou dar aqui a cronologia. Tá? 6.000 e poucos anos é o casal mítico, que foi Adão e Eva. Mítico, porque não foram real. Tá? Em torno de 3.000 anos veio Noé. 3.000 anos antes de Jesus, não é 2.000 para cá, contem sempre de Jesus para lá. Esqueça os nossos 2022 anos aqui. Tá? Então nós temos Noé. Noé gerou Sem, que aí veio o termo semitas. Depois veio um trisneto chamado Éber, que se originou os hebreus. Tá? 2.000 anos antes de Jesus veio Abraão, que gerou Isaac e gerou o outro irmão dele que é Ismael. Ismael é o pai dos árabes. E Isaac gerou Jacó, que se tornou Israel, que virou os israelitas. Beleza? 1.400 anos, isso 2.000 anos, foi Abraão. Tá? O Jacó viveu em torno de 1740, 1700 e pouco antes de Jesus. 1.400 veio Moisés. Não esquecendo que Israel gerou 12 filhos, que originaram-se as 12 tribos. Entre eles José, que foi vendido pelos irmãos, que se tornou governador do Egito. Só que depois os hebreus foram escravizados pelo Egito. Isso durou mais ou menos uns 400 anos. De 1.700 a 1.400 anos, tu vê que bate as épocas. Veio Moisés, 1.400 anos antes de Jesus. Ele trouxe os 10 mandamentos e a libertação do povo hebreu, que aconteceu. 1.200, depois de Moisés, 1.200 anos antes de Jesus, um personagem que ficou marcado, Sansão, que foi o primeiro juiz, na época dos juízes. Foi um juiz que infelizmente caiu. 1.040 anos antes de Jesus, depois de Sansão, veio Saul, veio Samuel e o chamado rei Davi, que foi a época dos reis. 700 e poucos anos antes de Jesus veio o grande profeta Elias. O grande profeta Elias veio nessa época. Olha como é tudo. 600 e poucos anos veio Daniel, que é a época da Babilônia. E depois de Daniel, ocorreram mais algumas personalidades, não é personagem, é personalidades. E até o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem toda a cronologia. Por isso que o hebreu, que é a quarta etnia capelina, ele é o povo, é a última etnia a reencarnar na Terra. E Moisés, ele trouxe a revelação do Deus da justiça. A justiça de Deus. Através dos 10 mandamentos. Mas tu estudar hoje os 10 mandamentos é uma coisa meio, né? É uma coisa meio de castigo, só que não é castigo. Não é. É aí que tá. E tu lendo um texto desse trazido pela doutrina espírita no livro Evolução e Dois Mundos, de André Luiz, que pouca gente sabe disso. Espírita nenhum, não vejo espírita nenhum falar disso aí. Isso para mim é grave, com todo respeito. Principalmente um dirigente, ele tem que ensinar isso aí.
Ele tem que ensinar a justiça de A Deus. cartilha, na verdade. Cara, isso aí é uma coisa, sabe, de grande fundamento. Pode falar, irmão. Não, complementar o que tu falou ali, que né, de todas essas personalidades que vieram, Sim. cada um ensinando o que vieram trazer, que vieram e até chegar a Cristo e montar todo o quebra-cabeça para nós e mostrar como realmente tudo se encaixa para ser o que tem que ser. Exato. E mostrar em vivência tudo aquilo, todo o caminho que nós temos. Exato. E aí Jesus trouxe o quê? O amor. Primeiro nós tivemos que aprender a justiça do Pai. Mas por que, Davi? Por causa da nossa ignorância. Desobediência. Aí muita gente diz, meu Deus, Deus não poderia ordenar, por exemplo, o rei Davi a matar os filisteus. A Moisés, que depois quando desceu do monte e viram aquele culto do bezerro de ouro, Moisés mandou na mesma hora que matassem 1000 hebreus que cultuavam o bezerro de ouro. Ele não mandou matar por acaso, as pessoas escolheram. Foram contra as tábuas dos mandamentos, contra Deus, e não, eu quero o bezerro de ouro. Por isso que eu digo, a nossa época atual é essa aí. E o bezerro de ouro, sabe o que é? É as urnas. É a urna. É aquele que, no momento, o que tu escolhe ali? Tu escolhe o socialismo ou tu escolhe a liberdade? Isso está muito em voga. Está muito em voga. Eu vou trazer textos para vocês para corroborar essa ideia aí. Tá? Mas é só para pensar. E Jesus, na sua época, ele trouxe o quê? O Evangelho. O Evangelho simbolizou o quê? De fato, o amor. O Deus amor, não é mais o Deus justiça. Deus também é amor, ó. Deus é justiça. Ah, então Deus é amor. Não, Deus é justiça. Vocês tiveram muito tempo para aprender. E agora eu estou mostrando para vocês um outro lado do Pai. O Pai também é amor. E como é que ele trouxe? Com certeza, no seu próprio exemplo, lógico. Mas eu digo para vocês que um dos textos, não escrito por ele, porque não deixou nada escrito, mas compilados pelos apóstolos, foram as bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças de Jesus mostram todo o lado amoroso do Pai. A renúncia, o seres mansos, sede pacíficos, tudo aquilo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos pela justiça, os puros de coração, os mansos e tudo mais. As bem-aventuranças do Mestre, como muitos outros ensinamentos, amai ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É que a fé até ali era a ferro e fogo, né? Tinha que ser... Justiça. Aí agora tinha que ser a fé com Um o outro amor. lado. Por isso que ele dizia também, eu não vim eliminar os profetas. Eu não vim acabar com a lei de Moisés. Não. Eu vim para cumprir. Porque ele já tinha sido previsto. Por todos. O profeta Daniel, o profeta Elias, os Salmos de Davi, o Moisés, todo mundo já estava vendo já. E aqui entra Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dizendo que todas as 4 etnias, que a gente só está falando do povo hebreu aqui. Mas o povo hindu, o povo egípcio, o ariano, apesar que o ariano era mais de guerra, mas principalmente o hindu e o egípcio, que eram mais espirituais, eles já estavam sentindo a chegada do Cristo. Só que a coisa ficava meio nublada. Só os grandes sacerdotes com grande mediunidade sabiam de fato isso aí. Porque a maioria do povo tinha essa impressão que vai vir um Messias, o Messias vai chegar. E era de fato já a promessa de Jesus que ele fez lá em Capela. Só que ele teve aqui e ninguém reconheceu, né? Poucos reconheceram ele. Né? E foi crucificado no meio de 2 ladrões. É complicado. Tá? E a terceira e última, e nós estamos falando aqui de a lei definitiva, né? Moisés é a lei definitiva, porque muita gente parou aqui. Tem muitas religiões, inclusive, que pararam aqui. Não reconhecem Jesus. Jesus foi um profeta. Ele não foi um Cristo. Tu vê como tem pessoas atrasadas. O que dirá a doutrina espírita? Doutrina espírita, então, tu tá louco. Se muitos religiosos não reconhecem Jesus como Cristo, cara, só que isso tem que mudar. A nova era está chegando aí. A gente está falando isso porque a nova era está chegando aí. É os ventos da nova era que estão impulsionando aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tá? Porque os tempos são chegados, isso foi profetizado, que chegaria uma época na humanidade que é a nossa, de grande confusão, de grandes perigos,
realmente de escolhas. Não é mais a época do mentalismo. Penso decisiva, logo existo. Né? A época decisiva. Nós estamos vivendo épocas decisivas. E a gente sabe que desde 45, no final da Segunda Guerra, o exílio começou. No ano 2000, espíritos trevosos já não reencarnam mais. Mas só que em 2057 também é 30 e poucos anos, né? Tem muita gente que já não reencarna mais. Porque o planeta... Claro, nós vamos entrar em regeneração, tem muito problema para resolver. Mas a belicosidade, a guerra, a violência, isso tem que ser extirpada do planeta. Senão a gente não consegue avançar. Não tem jeito. A gente não consegue avançar. Tá? E aí vem a doutrina espírita, que nos mostrou o quê? A lei. É isso que eu quero transmitir para vocês. Os 10 mandamentos não é a lei. Os 10 mandamentos vêm trazer a justiça. Porque a lei mesmo, o código moral, a lei que nos ensina, que nos mostra, que nos revela a verdade, que na época de Jesus ele não pôde revelar, mas ele mencionou que no futuro vos enviarei o meu Consolador, está aqui. Nos 32 livros de Allan Kardec e nos 537 livros hoje de Chico Xavier. Agora, quanta informação tem aí? Você está entendendo? Isso é a lei. Então, o Deus que a gente sempre mencionou com as suas 3 essências, o amor, lei e justiça, é isso aqui. Corrobora com as 3 revelações da época da nossa humanidade. Não é da nossa civilização, é de toda a humanidade. Então, a lei, se vocês quiserem entender mesmo, a lei de amor e de justiça, entenderem melhor a justiça de Deus e o amor de Deus, vocês vão entender melhor, de uma forma muito mais clara, na doutrina espírita. Não tem, cara. E olha que eu sou universalista, eu já estudei Ramatiz, eu conheço Umbanda, eu conheço Teosofia, eu já li o livro de Urântia, eu conheço o arqueômetro, eu sou um esotérico, eu sei o que eu estou falando, eu sou universalista de fato. E digo para vocês, não tem outra fonte que te traga mais verdades reveladoras da lei de Deus do que a doutrina. Porque a doutrina vem para doutrinar. E tu só é doutrinado pela lei, tu tem que obedecer uma lei. É a forja, não. É a forja. Muito interessante isso aí. E essas três revelações corroboram-se ou confirmam que a essência trina do Pai. Porque o que a gente aprende aqui, qual é o objetivo? O objetivo é se tornar perfeito. Como disse Jesus, sede perfeitos como eu sou. Sede perfeito, só que, cara, agora o absoluto é só o Pai. Mas ele está dando o caminho, ó. Tem os 10 mandamentos, tem o meu evangelho, agora tem a doutrina, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Não adianta. Esclarecido. Não adianta, cara. E chegou uma época na minha vida, muitos anos atrás, que eu achava que não. Mas não é bem isso aí. Porque eu compreendi a doutrina espírita, ou eu fui ensinado que a doutrina espírita era as casas espíritas. Era o movimento espírita humano. Quando eu acordei e vi que, não, peraí, tem um representante nisso aí, que sempre tem que ter uma personalidade, né? Chico Xavier. Por isso que Chico Xavier, ele tem que ser referenciado nas casas. Ele não tem que ser só uma reverência. Chico Xavier, tira o chapéu. Que maravilha. Cara, não é isso. Tu tem que referenciar. É uma referência bibliográfica. Tu tem que trazer esses conhecimentos para ti. Só que tem que reconhecer quem ele é e quem ele foi, cara. Senão fica difícil. Tem espírita que não acredita no que ele foi. O problema é acreditar no grande canal que está ali, né? Ele foi o apóstolo do amor. Ele foi o discípulo mais lúcido de Jesus. E João Evangelista, Francisco de Assis, João Hus, Allan Kardec. Ele foi tanta gente, cara. Ele foi o... Referência porque, como tu diz, é o maior canal que a gente tem, né? De conexão com gente, a essa revelação dele. justiça, Ele foi profeta Daniel. Ele foi René Descartes. Em termos de... Cara, ele foi muita gente, cara. Ele foi uma faraó egípcia. Foi muita gente, cara. Sabe? Então ele foi um degradado de capela. Assim como nós, né, gente? Nós aqui. Só que é lúcido, muito lúcido. Ele veio e realmente conseguiu se superar. Acho que ainda a gente vive aquela época de Cristo ainda, né? Que são poucos aqueles que vai seguindo. O funil, a entrada é larga, mas a saída é... Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. E tá difícil, gente. Tá difícil, gente. Porque na época que a gente está agora, né, Alex? 2022, era para muita gente ter despertado. Esse bate-papo que nós temos aqui, com todo respeito,
Deveria estar assim, em todas as casas. Comum. Tem que ser uma coisa comum. E tu não vê isso aí fora. Tu não vê isso aí fora. Isso o mestre Mate Silva, ele tinha toda a razão. Nós vivemos ainda um caos religioso, mediúnico e místico. E ele tem toda isso que ele desencarnou em 88. E tem razão, cara. Mas é muito difícil, tu sabe Mais que lá... profundo, né? Não, a maioria das pessoas, né, infelizmente, elas estão muito enterradas no material. Daí quando tu tenta direcionar ou surge a oportunidade de conversar sobre a espiritualidade, cara... É muito difícil. Não, eles não... Sai pela tangente voando. Exatamente. Sabe, isso aí é complicado. Bom, vamos continuar? Vamos mudar então um pouquinho disso, porque nosso estudo é bem eclético. Alguma pergunta, alguma coisa? É isso aí, né? Então tá. Vamos ler Ramatiz agora, mais uma vez do livro Transição Planetária de AZ. É um livro compilado por Sidney de Carvalho. Nós vamos ler uma pergunta tirada do livro Mensagem do Astral, de 1956, que é Antúlio, tá? Que muito se fala sobre Antúlio, até eu comentei com vocês aqui, eu li uma vez sobre Emmanuel, que Antúlio realmente é uma personalidade. Só que onde é que viveu esse homem, né? Quem é Antúlio? Tá? E Ramatiz, ele teve a coragem de trazer isso aí. Ó, olha só, a gente só vai dar uma pequena lida aqui, tá? Entre os profetas longínquos, alguns que previram os pródromos do que ocorreu na Lemúria, na Atlântida e nos primórdios da raça atual, distinguimos as generalidades do que na Terra ficaram tradicionalmente conjugados à casta dos profetas brancos, que abrange todos os profetizadores do Velho e do Novo Testamento. Há que recordar os flamíneos herdeiros iniciáticos dos videntes da Colina Dourada, mas, acima de tudo, o inigualável Antúlio de Marra Etel, que é uma cidade, tá? Marra Etel é uma cidade. O sublime instrutor Atlante, consagrado filósofo e vidente das portas do céu. Ou seja, Antúlio é uma personalidade, isso o Emmanuel já confirmou, só que Emmanuel não entrou em digamos assim, em detalhes. Ramatiz, ele trouxe detalhes. Esse homem, essa personalidade viveu em Atlântida. Coisa que o Espiritismo não traz muito, né? Porque Atlântida é uma coisa que ficou muito para trás. Tá? Ramatiz trouxe aqui. Ó. Antúlio foi o primeiro depositário na Terra da revelação do cosmos, precedendo a Moisés em milhares de anos. Isso com certeza, né? Moisés viveu há 1400 anos antes de Jesus. Antúlio é da Atlântida, 10 mil e 20 mil anos atrás, eu acho, antes de Cristo, né? Sob a inspiração das cortes celestiais, criadoras dos mundos, ele deixou o magnífico tratado da Cosmogênesis, no qual descreve a criação da nebulosa originária da vossa constelação solar. Antes do trabalho esforçado de Moisés no Monte Sinai, Antúlio já pregava na Atlântida a ideia unitária de Deus, mas em lugar do Jeová feroz e vingativo, ensinava que o Onipotente era uma fonte eterna de luz e amor. Também é de sua autoria a primeira enunciação setenária na Terra, quando se refere à cromosofia das 7 legiões dos guardiões. Ele está falando de Orixá e Exu aqui. Cada um se movendo numa aura correspondente a cada cor do arco-íris. É a questão dos orixás aqui que ele está passando. Tu vê a questão de Antúlio, né, que ainda para nós é quase nada, ninguém nem se fala, porque muitos não se sabe se isso é verdade, mas como eu já li um texto, está no Testamento Xavieriano, que eu li para o Caderno de Mensagens, ali o Emmanuel, ele corrobora, não, Antúlio realmente existiu, só que é uma personalidade antiga, e não entrou em detalhes. Agora, Ramatiz já trouxe isso aí, interessante, né? E uma cidade em Atlântida chamada Marra Etel, vidente das portas do céu. Tem um livro muito bonito, que é chamado Baratzil, de Rogério Feraldi, que lá ele menciona a chama de Antúlio, que toda a história, todo o romance desse livro, ele se baseia numa chama que não se apagava, que não se apaga, chama de Antúlio. Ficou assim. Ela se materializou e ficou lá. Um livro de Rogério chamado Baratzil e a sequência do livro A Terra das Araras Vermelhas. É muito bonito os dois livros, para quem quiser, tá? É um romance. Só para trazer aqui essa informação, tá bom? Vamos entrar agora. Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir ficha?
Então tá. Agora nós vamos retornar a uma questão aqui bem interessante sobre a lei de Pema na Umbanda Iniciática. Tá? Nós vamos trazer agora um pouco mais de conceitos profundos dessa lei. Tá? Os pontos riscados em Pemba. Se perguntarmos a um iniciante em assuntos de Umbanda o que é Pemba, a resposta virá prontamente. É um giz usado pelas entidades para riscar os pontos. Se essa pessoa já possuir maiores conhecimentos, poderá dizer que estes pontos são ordens dadas ao mundo astral e que só podem ser riscados pelas entidades ou por quem tenha conhecimento adequado o suficiente para isso. Se for pessoa bastante conhecedora dos segredos umbandistas, poderá acrescentar que essas ordens não podem ser desobedecidas, uma vez que fazem parte de uma lei, a lei de Pemba. Tu vê que não é brincadeira. Nós estamos falando aqui, não estamos falando de ponto brasão. O ponto tradicionalmente riscado que a gente vê, que a gente conhece, que é uma estrela, uma cruz, né, um machado, uma flecha, não, estamos falando de limpeza. Aquilo que veio do astral. E quem trouxe isso foi o Pai Guiné de Angola. O Pai Guiné de Angola, que está à minha esquerda, que nosso irmão vai fazer a mágica, né? Através do seu médium, Mata e Silva, que está à minha direita aqui. Tá? Foram eles que trouxeram esses pontos, esses mistérios, vamos dizer, da grafia celeste dos orixás, que caminham pelo cosmos. Impressionante, eles caminham. Assim. E eles, evidentemente, que eles são astrais, né? Eles caminham. Tá? Os sinais riscados são partes integrantes de uma lei, a lei de Pemba, que assenta suas bases na geometria esotérica e que se exprime através dos caracteres da grafia sagrada dos orixás, movimentando as forças vitais da natureza em trabalhos de descarga e fixação dessas mesmas forças sobre elementos materiais que tenham as propriedades fixadoras ou desagregadoras necessárias às conveniências momentâneas. Bom, o que acontece assim? A lei de Pemba, dentro dos conceitos da lei de Pemba, nós temos 3 aspectos da lei de Pemba. Tá? Nós vamos começar a entrar devagarinho nesse conceito. No outro encontro a gente mostrou o quê? Uma Pemba de ordenação. Hoje nós vamos entender Pembas identificadoras. Porque na Umbanda, cada orixá e cada entidade espiritual tem o seu RG, o seu CPF astral. Entendeu? Que na verdade o que é a sua identificação com ordens e direitos de trabalho, ou seja, as entidades não fazem o que quiser, não é tudo que elas fazem, como muita gente pensa por aí. Há uma limitação nisso aí, segundo o que é determinado nessa lei de Pemba, que vem de astral superior. Quer falar? Entender assim, você Sim. recebe uma entidade e Sim. como é que é desenhada ali uma... Isso. Um riscado. Isso, um riscado ali, né? No caso só a entidade que vê que está riscado ali, Sim. né? Isso é... O que quer dizer? Pode dizer muita coisa. Pode dizer que a identificação dele, com as ordens de direitos de trabalho dele, ou ele está riscando um determinado ponto para fixar determinadas energias ou para desagregar energias. Depende. Não é no caso a entidade que está, né? Mas tipo, a entidade está, mas tem um ali que está na frente dele desenhando... No astral? No astral, no plano espiritual. Pode ser, como eu te falei, pode ser muita coisa. Pode ser a identificação dele, pode ser um ponto de trabalho, de tarefa, desagregando das energias, pode ser um ponto de chamada de um determinado agrupamento para trabalho, pode ser um ponto de fixação de determinado, que tem desagrega ou fixa, depende. E tudo depende. Dependendo Tudo depende. Claro que eu vou trazer pontos mais... Hoje a gente está estudando a base aqui, é muito básico. À medida que a gente vai avançando, tem muitos pontos já afirmados aqui. Ó. Que daí eu vou mostrar para vocês. Que Depois são... é isso que eu estava procurando, para você enxergar, eu vi que tem vários. Né? Não, tem vários, depois nós vamos passando. Por isso que nós estamos fazendo Você isso. lembra da imagem? Pois eu queria ver um também, eu queria ver se tem ali. Não, Mas depois nós vamos porque ver. pelo que eu vejo ali não tem, porque o que era, no caso, né,
ser, Uhum. ele fez um círculo e dentro desse círculo eram várias coisas. Eu vou mostrando. Calma que tem muita coisa para mostrar para vocês. Calma. A gente vai, como o estudo é muito eclético, muito dinâmico, a gente vai passando aos pouquinhos, né? Tá? Mas tem bastante coisa legal. O importante para nós agora é a gente entender a base da lei de Pema. Que a gente está estudando a base da lei de Pema. A lei de Pema se estrutura em 3 aspectos. Olha o ternário de novo aí. O primeiro aspecto da lei de Pema, ela traz o quê? O aspecto ternário, que são as identificações da banda que aquela entidade trabalha. Que é isso, se ela é um caboclo, tá. Se ela é um preto velho ou se ela é uma É criança. isso que eu queria saber. Tá? E hoje nós vamos trazer isso. Tem um segundo aspecto, que é o aspecto quaternário, que é um aspecto de manipulação. Por que quaternário? Porque é os 4 elementos da natureza. Manipulação. Vê? Identificação, manipulação. Terra, ar, fogo e água. E o setenário, que é a identificação da banda que a entidade pertence. Ela é de Oxalá, de Iemanjá, de Iori, de Oxóssi, que são 7. Cara, É chaves de manifestação, né? totalmente. Só que a Pema ela tem vários tipos de Pema. Pema de trabalho, Pema de abertura, Pema de fechamento, Pema de fixação, Pema de identificação, ordens de direito de trabalho, várias. Mas a gente vai devagarinho, a gente vai chegar lá. Hoje, o importante é vocês entenderem isso aqui. Ó. Hoje nós vamos estudar o aspecto ternário de identificação, que também é conhecida na Umbanda como o Triângulo das Formas. Já ouviram falar do Triângulo das Formas? Que é o quê? Identificação. Se ele é um preto, se ele é um caboclo, se ele é uma criança. Esse aspecto aqui, que é identificação, ele identifica o quê? A apresentação, como a entidade se apresenta. Se ele é um pai velho, se ele é uma criança ou se ele é um caboclo. Tá? O segundo triângulo identificador é o chamado do simbolismo, que simboliza o quê? A humildade, a simplicidade e a pureza. O preto velho ele desenvolve a humildade, o caboclo a simplicidade e a criança a pureza. É um aspecto que identifica o quê? O simbolismo da humildade, simplicidade e pureza. E o terceiro triângulo das formas identifica o quê? A realidade do quê? Se a entidade espiritual ela trabalha, ou ela já vivenciou essa experiência na raça negra, a raça vermelha ou a raça branca. Porque o triângulo das formas da Umbanda, ele não se estrutura somente no conhecimento de uma raça, e sim das 3 raças. Por isso que ele é miscigenado. Ele trouxe a raça negra, ele trouxe a raça vermelha e trouxe a raça branca. Mais tarde veio os amarelos também. Então, identificação. Veja bem, grave bem isso aí. Nós vamos estudar hoje a identificação. E dentro da lei de Pema, do ponto riscado agora, nós temos o quê? Nós temos o caboclo, que é a parte da apresentação, né? O caboclo, o preto e a criança. O ponto riscado para caboclo é sempre esse curva, que é essa flecha, que a gente fala de flecha, mas na verdade é um vetor. Mas vamos usar o termo. Porque quando a gente fala em flecha, a pessoa já imagina, mas não é isso. E a flecha é o vetor. Eu prefiro vetor, porque daí tu já muda. Né? Já muda, até porque eu vou ensinar para você de onde é que o que eu vou passar agora, em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém ensinando isso. Eu acho que só os grandes iniciados, como Mata e Silva, os iniciados dele, sabem por que a flecha de caboclo, por exemplo, ele é curva. Por que a flecha de preto, ou o vetor de preto, ele é reta? E por que o vetor da criança ele é sinuosa? Isso é uma lei, não muda, é isso aqui e pronto. Todo caboclo que vai riscar o seu ponto, ele começa com um vetor curvo. O preto, o ponto que ele vai riscar é sempre reto. E a criança, que na verdade não é uma criança, é o espírito mais puro, ele é sinuoso. É uma lei, é assim pronto. Não muda. Isso se dá para todos. Para todos, é geral. Para quem conhece a lei de Pema. Que aí fora, quando fala em caboclo, o cara desenha que um caboclo de Oxóssi é um arco e uma flecha. Isso é ponto brasão, não é Pemba. Você está entendendo? O caboclo, o Oxóssi, ele é caboclo. Então o ponto que ele vai riscar, ele se baseia sempre no vetor curvo.
O de Xangô é a mesma coisa, o de Oxalá é a mesma coisa, o de Iemanjá é a mesma coisa. Porque todos os caboclos, Se é caboclo. se é caboclo, ele é da linha de Orixalá, de Iemanjá, de Oxóssi, de Ogum e de Xangô. Se ele é um preto velho, ele é da linha de Yorimá. Se ele é uma criança, ele é da linha de Ori. Porque esses termos aqui representam as potências divinas. Isso não é hierarquia, esqueçam hierarquia. Isso é potência, é Deus manifesta. Deus se manifesta através de 7 potências. O que é uma potência? Orixá e Exu. Energia e força. Uma potência só é potência se ela tem energia e força, força e energia. E cada orixá, ou cada potência de energia, ele tem a sua força correspondente. Então cada orixá aqui, ele tem o seu Exu, força correspondente. Só uma pergunta. Claro, claro. O caboclo ele vai riscar o ponto dele ali, Sim. independente do irmão que está recebendo ele? Como assim? Não entendi. Tu falou que tem muitos que nem conhecem esse Sim, ponto sim, aí. sim, sim. Então, um irmão que recebe uma entendi, entidade, entendi. ele não sabe. Sim, né? não. Aí mas ele recebe um caboclo. Sim, sim. Aí o caboclo vai riscar aquele... Isso é muito difícil. Isso não, por isso que o médium, falando da pessoa, ele tem que ser um iniciado. Porque ele começa a aprender essas coisas aí. Por quê? Porque hoje em dia, mais de 90% da mediunidade ele é semiconsciente. Se fosse um médium inconsciente que apagasse, entre aspas, o caboclo ele teria 90% ou mais do médium para arriscar, ele não teria interferência do médium. Como hoje é semiconsciente e o percentual de semiconsciência vai de 20% a 90%, é muito mais médiums semiconscientes do que inconscientes, o médium precisa ser iniciado. Isso é iniciação. Ele precisa começar a aprender essas coisas. Daí o caboclo não vai riscar por incapacidade Do médium, com certeza. A não ser que o médium seja um médium inconsciente. A mãe, lembra da mãe? A mãe apagava e ela riscava Não, e isso fazia sim. vários riscos. Ela não sabia o que era, nunca soube. Até quando ela acordava fora da casa. Não, era sabia. uma médium inconsciente. Mas fazia todos esses riscos aí que a gente nunca entendeu o que era. Nós, domingo da coisa. E aí, vocês não vão pensar o que vocês vão aprender comigo aqui. É o básico do básico. É o que eu sempre usei. E a mãe nunca teve aula de nada, entendeu? É uma criança Não, é que médium- caiu de paraquedas lá no Mombando e baixou o santo dela. Consciente, médium inconsciente, falou. Aí já vem. Mas apagou 90%, o caboclo tomou conta. 90%, imagina. Quase nada. O cara diz que eles desligam o disjuntor do hipotálamo, né? É, a mãe disse que só havia um Que é o clarão. hipotálamo, que o cara desliga o Como se disjuntor, o cara fosse dorme. Isso, mas é tipo, Dá uma clarão e acabou. isso depende da aceitação do Ah, médico, não, né? claro. Por isso que Não, nossa, inconsciente né, pelo é amor de teimosia, Deus. né? Não. Então eu vou te desligar pra te fazer. Claro. É que assim, normalmente, infelizmente, né, a gente é obrigado a dizer, pelas nossas andanças e tudo mais, que o médium inconsciente, ele é inconsciente por causa da rebeldia espiritual. Então os caras vêm, que é um acordo, sempre tem um acordo, olha, vai lá e me apaga, não, vou ter que te apagar, tu vai me atrapalhar e atrapalha. Claro. Porque não quer estudar, muitos não querem, normalmente um inconsciente não quer estudar. Pode ver, é difícil tu ter um inconsciente que estuda, muito difícil. A maioria, porque hoje a coisa não tem, né? Que a senhora não queria trabalhar, estudar nada, né? Não. Preguiçosa, porque não quer, né? Não precisa, o caboclo toma conta. Entrega tudo pro caboclo. Não, e outra, a mãe era por teimosia religiosa. É isso, é Teimosia aceitação dela, não religiosa. aceitar. Porque a mãe era católica, Deus o livre batuqueiro. Chegava na sessão de Umbanda e só foi uma sessão de Umbanda pela necessidade do desencargo da Sassá. Se não for, ela morre. Porque os médicos desenganaram, ela sim, vai só sim. morrer. E ela disse, não, se é por isso, então eu vou. Não vai morrer por isso. Chegou lá, a primeira coisa, antes de falar da questão que ela foi lá, ela já começou a se sentir, já baixou Já foi. uma jurema que ela recebia, não sei como é que era, Bah. e já fazia os riscos tudo e já, sabe? Jurema é de Oxóssi, né? A Jurema é de Oxóssi, tá louco? É, mas Ah, dava um grito e já caía Alô? pra trás Acabou e fortíssimo. e Ela riscava. católica fervescente? Sim. Daquelas que Deus o livre batuqueiro. Fervente? Não, a mãe era católica. Aí já. chega lá e recebe. Sim, mas pensa numa, né, fervorosa. católica. Porque é médio inconsciente, porque se é semi-inconsciente não deixa chegar, Sim, tranca. sim. Então o semi-inconsciente ele apaga, o cara desliga o disjuntor. Tem o hipotálamo, que é uma região aqui, o cara... Sabe que eu entrei algumas vezes em casa assim, poucas vezes, mas eu nunca senti nada. É nada, aí é médio não.
Não tem E mais, né? Melhorou que foi lá buscar pra ver como ela era fervorosa na outra coisa. Ela foi lá só porque era útil. Não, é isso que Né? eu... Melhorou, nunca mais pisou ali. Aquilo ali não é do bem, sabe? Ela tinha isso como que não fosse do bem. Bom, E fez o bem. ele fez, né? Fez bem. Bom, então nós temos aqui, só que dentro dessa, que essas aqui são as pemas mais tradicionais, tá? Ó, pemba de caboclo, a pemba de preto e a pemba de criança. Que nessa aqui eu me refiro aos puros. Tá? Só que dentro da linha de Painé, da raiz de Painé, ele trouxe uns conceitos muito interessantes. Que é o seguinte, que todo caboclo que tem todo o espírito desencarnado, ele tem o teu corpo astral, beleza. Só que nem todo caboclo, preto, velho e criança são chamados autênticos. São aqueles que tiveram vivências e experiências nessas raças. Porque o princípio da realidade no triângulo das formas identificadora na Umbanda são os negros, vermelhos e os brancos. O negro, o branco e o vermelho. Tá? Só que nem todo caboclo, ele foi realmente um caboclo. O caboclo que, eu estou falando espírito, hein? Agora eu estou falando de hierarquia, entidade espiritual, que baixa, por exemplo, uma Jurema, que a gente está falando, ela foi realmente uma Jurema. Quem foi Jurema é que tem um corpo astral autêntico. O que é autêntico? Porque ele teve realmente uma vivência. A gente não sabe se a forma de apresentação perispírito dela no astral é a Jurema, a gente não sabe. Mas no terreiro ela se transfigura, ela se modifica como Jurema. Porque o perispírito é plástico. Ele, dependendo da força mental e da evolução, o cara consegue remodelar o perispírito. Até porque a aceitação vai ser melhor a aceitação vai ser melhor. Não, tem que ser até por causa da apresentação. Ela não pode se apresentar como uma médica. Jogando, ela tem que se transfigurar para a coisa poder funcionar, a manifestação. Mas tem muito caboclo que é reajustado. O que é o reajustado? O reajustado é o seguinte, tanto caboclo, preto como criança, estou falando. O negro, o vermelho e o branco. Nem todo é autêntico, nem todo caboclo, nem toda Jurema foi Jurema. Normalmente tu pode ter uma entidade espiritual, um irmão desencarnado, uma irmã desencarnada, que em épocas remotas perseguiu a raça vermelha. Você está entendendo? Ai, tu vai fazer dentro do trabalho. Então o que ela vem? Ela trabalha na Umbanda não como Jurema, mas não que ela tenha sido uma Jurema. Ela vem com um reajuste, ou seja, se reajustar com a lei. E aí o ponto é outro, ó. A flecha vai para cá, a flecha vai para lá. Olha a diferença. Só que a diferença é muito sutil. Aí é que tá. Isso que eu quero mostrar para vocês. Eu já mostrei para vocês no estudo, só que foi muito superficial, né? Ó, então o caboclo reajustado, ele tem essa pena aqui e aqui. Assim como o preto também, que não é autêntico, mas ele não teve uma vivência na raça negra. Mas ele foi um senhorzinho branco que perseguiu muitos escravos, que judiou, matou, e hoje ele vem na Umbanda para se reajustar com a lei. O seu corpo astral vem. Olha que interessante. Então o que é o preto? É a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Olha só como o ponto ele muda. Olha, vocês estão vendo a diferença? É impossível não ver a diferença, né? Só que, claro, é muito sutil. Isso tu não vê nas casas de Umbanda. Tu vê isso no astral. Quem tem clarividência enxerga. Mas o terreiro... Só por quê? Porque a Umbanda engessou, isso foi trazido por Painé. O primeiro livro foi em 1956, olha lá. Que é Umbanda de Todos Nós, a Lei Revelada. Por isso que o nome do livro é esse aí. Umbanda de Todos Nós, a Lei Revelada. Olha o nome do título, olha o título do livro, cara. 5% seguem essa lei. 5% dos adeptos, dos prosélitos, seguem a lei da Umbanda. 95% seguem linhas de Umbanda. O que é a linha de Umbanda? A linha de entendimento, de raciocínio, é o achismo. Toca assim que dá. Não mexe que deu certo. É Umbanda das bandejas. Assim. Hã? Eu aprendi assim, vai ser assim. Vai ser assim, é Umbanda das bandejas. É a doutrina espírita da Umbanda. É, exatamente. Bem colocado. E tem a criança também, olha como muda aqui, ó. É muito sutil. E tem o caboclo que é sacrificial. Olha como o ponto já muda. Aqui, cara. O que é o sacrificial? É aquele que não tem karma, não tem reajustes com a lei. Ele pode ter sido autêntico? Pode. Mas ele já está fora disso aí. Ser autêntico, ele já está fora, ele já transcendeu, ele já ascensionou. Ele vem pelo... Mas ele vem para trabalhar nas linhas de Umbanda, nas casas de Umbanda, para fazer a caridade por sacrifício. Por que sacrifício? Porque ele não precisa disso aí.
E é um sacrifício, cara, descer de paragens celestiais aí para trabalhar no meio do peso aqui. É sacrifício, cara. Tem que ter uma renúncia muito grande. Para nós é sacrifício, para eles é um amor sem... É difícil, é difícil. Claro, nem se E compara. sacrifício é muito pesado, né? Para eles que vêm por amor. Eles têm que se transformar. Mas, gente, não é fácil, não é fácil. Eles vêm pelo bem, né? Imaginando, né, Pelo bem, Davi? Cara, eu vou dizer pra ti assim, um Gandhi vir fazer tudo que ele fez e saber que no final da vida ia ganhar 2 tiros. Não é fácil. Cara, que todo mundo sente, talvez não Jesus, né? Mas todo mundo que passou por situação, que nem Daniel na Cova dos Leões, todo mundo sente medo, todo mundo sente... Não é fácil. Não, claro, Acho que aí tá falando já eles aqui no plano, né? Sim, claro. Sentindo todo o peso da carne, Da matéria, da né? matéria. Claro, não quer que o próprio Cristo também deve ter sentido alguma coisinha ali, assim, sabe? Mas nada que fosse tirar a fé dele. Mas esses irmãos que vêm de lá, eles já estão... Mas muitos, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eles Muitos anjos choram, porque o anjo chora. existe. O anjo chora, o anjo se lamenta e muito em descer, fazer todo esse trabalho, tentar ajudar e ver que muitas vezes, Maria mesmo, a Mãe Maria, nós temos informação que ela chora, ela se lamenta e muito com o Vale dos Suicidas, porque sabe que muitos irmãos ali vão ter que sofrer o exílio. Então o anjo ele chora. Ele Acho também que vem bem na nossa conversa, que é o momento decisivo, né? é A gente escolher, decidir que direção a gente vai tomar. E o que tu A gente- acredita? O que realmente tu... Acho que veio muito a questão de não ter peso na consciência. Isso é uma busca lá de tirar mágoas, de tirar coisinhas, Tirar tudo o que... da gente Sim. se Não é limpar. fácil. E não é fácil. Tipo né? assim, ó, não colocar peso na consciência e tirar os que já tem, Isso. significa o quê? Isso que tu tá falando, Claro. né? Uma direção nova, né? Mas primeiro tu vai ter que tirar todas aquelas coisinhas que tá lá guardada, aquela mágoa que ficou lá, aquela coisinha, não gostei, vamos limpando, pra te chegar nesse... Não ter peso na consciência, pra te decidir, eu vou seguir esse caminho. Sim, E nada. E ali sacrificial, porque a gente sabe que sacrifício, a palavra é sacro ofício. Ou seja, é um ofício santo. Já muda, né? Ah, bom, daí É já, um né? ofício santo. Boa ideia. Sacrifício não é só da doce, isso, sacrifício significa sacro ofício. É o trabalho Sim, santo. santo. Né? Claro. Então já é olhado de cima para baixo, entendeu? Claro. Por mais que nem tu As diz, dificuldades da que família. relembra as dores, que relembra as vivências, Claro, porque claro. eles têm essas capacidades, que nem tu diz, de relembrar, porque eles enxergam a escada de cima para baixo, tá entendendo? Eles viram cada degrau que tiveram que subir, e cada degrau tá ali exposto à dor que foi vivida, porque nada se apaga, né? Tudo está escrito, né? É que nem tu dizer uma pemba, cada vida é uma pemba, toda escrita. Né? Bem colocado. E aí ele olha, mas só que ele não olha com essa dor absurda Isso, que é. possa entravar, né? Porque daí não vai encher lá o corpo astral, etc., de elementos negativos, né? Pelo contrário, olha com luz. Mas ele sente os pesos. Mas Ele relembra, sente os pesos. relembra de Ele tudo. sente, Até não, e porque ele, ele é sente, mais ele é sensível. impactado, porque não há privilégios. Não há privilégio. Não tem, Desceu não. aqui, não há privilégio. Exatamente. Sofre os impactos. Tanto que quando convida a gente para descer naquele... Tu já aconteceu contigo? De ir naqueles lugares profundos, eles pedem, não olha muito pros lados, não te apega muito Não, nos detalhes não. e segue para fazer o Sim, serviço. sim. Porque senão tu te atordoa, né? Ou seja, impacta. O único privilégio que eles têm, no caso, falando na lugar deles, Sim. é a fé que eles... Uma certeza maior. Exatamente. Mas isso por Bom, experiências deles. mas né? bem interessante, né? Nós temos então os irmãos autênticos, reajustados e o sacrificial. Tá? Então, olha como é que eu vou dizer? A riqueza de manifestações dentro de um... Riqueza. Claro que eu estou falando aqui da Umbanda, mas isso se estende a todas as religiões. Até mesmo em mesa espírita, casa espírita. Mas como o estudo é sobre, a gente está falando sobre Umbanda, vamos usar o... Agora, imagina o que tem numa terreira de Umbanda. Quantos espíritos estão ali? Além das 3 raças e outras que já vieram, que se agregaram à Umbanda, que com certeza Ramatiz ele falou uma coisa muito certa. É um movimento religioso mais universalista e convergente da Terra, é o movimento de Umbanda. É o que mais tu tem a profusão de raças trabalhando juntas. Tá?
Bom, agora nós vamos tentar entender o seguinte. Como é que eles chegaram nesse ponto aqui? Até hoje eu não vi explicação a respeito disso. Isso foi revelado. É assim, ponto. Beleza. Mas como é que se chegou nessa conclusão? Como é que um ponto... Por que um ponto de caboclo ele é curvo? Um de preto velho, que é Iorimá, Orixá e Iorimá, ele é reto. E o Orixá Iori, que é das crianças, ele é sinuoso. Como é que eles chegaram nesse ponto? Os livros não ensinam. Os 9 livros de Mata e Silva ele não ensinou. Porque ele trouxe a lei revelada. Beleza, mas eu fui atrás, né? Tá, mas eu quero saber esse negócio aí. Sim. Eu sou um pesquisador. Eu tenho certeza que o Mata e Silva sabia. Eu tenho certeza que os mestres que foram iniciados por ele sabiam. Mas eu não fui iniciado por ele. E nos livros não consta. E aí? Aí eu, pesquisando, analisando, intuindo, a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes. Nós entendemos o seguinte, que na Umbanda, cada potência, cada orixá, cada potência divina, ele se corresponde vibratoriamente com uma das 7 energias que existem no universo. Existe uma coisa na Umbanda chamada correspondência vibratória. Então, por exemplo, o Orixalá, ele se corresponde com a energia espiritual. A potência, e aí esqueçam hierarquias, eu estou falando de potência, Orixá. Iemanjá com a energia mental. Iori com a energia etérea. Não é etérica, etérea. Oxóssi, energia eólica, do ar. Xangô, energia ígnea, do fogo. Iorimá, energia telúrica, da terra. E Ogum, energia hídrica, que é da água. Conseguiu pescar? Então o que acontece? Agora nós vamos para o símbolo. Vamos falar de símbolo, olha que interessante. A energia, o primeiro orixá, a primeira potência divina de Deus a se manifestar, a primeira potência divina é o Orixalá, que trouxe o que? A energia espiritual, ou seja, o princípio inteligente rudimentar. Tá? Então imaginemos esse círculo como se fosse o reino da eternidade, o reino virginal, ok? O símbolo símbolo adâmico, Devanagari, o Vatan, trazido por Sant Ives, lá no Arqueômetro. Tá? O primeiro símbolo que expressa o Orixalá, ou a energia espiritual, é exatamente esse aqui. Ó. Dentro de um círculo, que o círculo representa o todo, ou nada que nós conhecemos como tudo. O nada que nós conhecemos como tudo, ou seja, algo que está além do além. A teosofia, assim como o budismo esotérico trazido por Madame Blavatsky, ele chamava de Paranirvana e Mahaparanirvana. Então nós temos o Nirvana, nós temos o búdico, nós temos o causal, aí vem o mental inferior, o astral, o etérico e o físico. São 7. Além do Nirvana, existe o Paranirvana e o Mahaparanirvana. Aí nós estamos falando de reino da eternidade. Tu vê que a teosofia, assim como o budismo esotérico, já admitiam que nós chamamos aqui de reino original, que é o reino da eternidade, aquilo que sempre foi, sempre é e sempre será, que não nasceu, aquilo que sempre foi. É muito louco, né? Tá? O segundo símbolo, que é a de Iemanjá, que é a potência de Iemanjá, feminina, que é o orixá feminino, ou seja, Deus se manifestando em potência feminina, é a energia mental, que não é um segundo símbolo, é a continuação desse aqui, da energia espiritual, porque primeiro é o espírito, depois é a mente, e a energia mental é isso aqui, é exatamente esse símbolo aqui, ou seja, ele se expande, porque o espírito, com o princípio inteligente rudimentar, começa a evoluir a segunda energia, que é a energia mental. Que a energia mental é associada a Iemanjá. Por isso que é o orixá da geração. A energia espiritual é criação. A energia mental é geração, ou maternidade. Que corrobora com o princípio do gênero, de Hermes Trismegisto. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Confirma também uma das leis herméticas de Hermes. Tá? Interessante, né? Aí vem a terceira energia, seguindo o passo a passo.
a energia de Iori, que não é criança, não é infantil, é puro, pureza, que traz a energia etérea. Como é que é o símbolo da energia etérea? Só que uma pista que eu já vou dar para vocês. O éter, ele se corresponde vibratoriamente com o espaço-tempo. O éter é o espaço-tempo. É o que nós temos no espaço. Tá? E como é que é o símbolo do éter? Ele extrapola. Porque a partir dessa expansão ocorre o quê? O fenômeno, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima energia, que é a consolidação do átomo. Ó, energia espiritual, Oxalá. Energia mental, Iemanjá. Iori, energia etérea. E esse éter de Iori, a gente não chamou ele de Vril? A gente não chamou ele de Forrá, de Ramatiz? Ou a luz coagulada de Einstein? Então quem é que se corresponde, qual é o orixá que se corresponde com essa energia? Iori. Que está relacionado ao espaço-tempo. Muito louco, né? Então isso aqui. E por que é o éter, o vril, o forrá? Porque a partir dessa expansão desse éter, ele consolida o que? As outras energias. Energia eólica de Oxóssi. Energia eólica de Oxóssi. Eólica é ar. Energia ígnea de Xangô. Energia ígnea de Xangô. Energia telúrica de Iorimá. E energia hídrica de Ogum. E quais são os átomos correspondentes a isso aí? É os 4 primeiros átomos que estão relacionados com todo o universo, que criam todo o universo. De formação. Olha que louco. Elemento de formação. Exatamente. E que tem tudo a ver com o nosso corpo. Já vou mostrar para vocês aqui. Somos feitos exatamente disso tudo. Exatamente. Ó, meu irmão, depois tu quer dar uma filmada aqui? Pode ser. Depois eu te mando esse vídeo, daí tu dá uma... Olha isso aí. Olha que louco. Ah, eu acho que tem lá. É, ó. Nós somos feitos de poeiras das estrelas, ó. 65% oxigênio, 18% carbono, 10% de hidrogênio e 3% de nitrogênio. Aí depois vem os restantes, cálcio e tudo mais. Então, esses 4 átomos primordiais são os 4 átomos que formam o universo todo e principalmente nós. Que aqui nessa tabela periódica, eu chamo de tabela paranoica, ele diz o seguinte, ó, o universo é 92% de hidrogênio, em seguida vem o hélio, né, que está nas estrelas. As estrelas são compostas de hidrogênio e hélio. Tem o oxigênio no universo todo, o carbono e o nitrogênio. E aí correspondente, pode virar. E nas correspondências vibratórias, a Umbanda chegou à seguinte conclusão, que o hidrogênio ele é água, o nitrogênio ele é ar, o carbono ele é terra e o oxigênio ele é fogo. Tá, Davi, mas e aí? E aí? Muito bem, nós chegamos a uma conclusão bem interessante. Nós temos aqui distribuídas as 7 energias, que são 7 correspondências vibratórias dos orixás. Mas o que tem a ver com Pemba isso? Aí nós vamos analisar o seguinte, olha que interessante. Toda linha de caboclo, estou falando de hierarquias agora, nós temos entidades que se manifestam na linha de Orimá, de Oxalá, de Iemanjá, de Oxóssi, de Ogum e de Xangô. Oxóssi é nitrogênio, que é gás. Ogum é hidrogênio, que é gás. E Xangô é oxigênio, que é gás. Os elementos mais gasosos, eles se mantêm dentro agora do orbe da Terra, na atmosfera. Eles estão na atmosfera. Tu não tem gás aqui na Terra.
Tem mais é na atmosfera. E se você for pegar a esfera da Terra e tentar transformar ou identificar esse vetor na atmosfera num planeta redondo, se você for riscar isso numa esfera ou num balão, o que vai dar? Como é que você risca esse ponto, que não é uma flecha, é um vetor? Como é que ele vai dar numa superfície circunférica? Ele vai riscar assim. Ou seja, esse ponto, para todas as linhas de caboclos, ele é curvo, porque eles estão associados correspondentemente, vibratoriamente, aos elementos que eles se manifestam. Que são elementos gasosos. Por isso que toda linha de caboclo, a flecha é curva. E o preto velho, ou iorimá? Iorimá é carbono. Carbono é sólido. Se ele é sólido, e ele é mais telúrico. Se ele é telúrico, ele é mais terra. Então, o vetor dele é reto. Ou seja, o vetor dele ele segue o quê? Uma linha, um ângulo de 90 graus. Ele é sempre reto. Porque ele é mais telúrico. Porque a correspondência, o que ele se corresponde vibratoriamente. Estrutura. Claro, exatamente. E o Iori, esse que me chamou a atenção. E o Iori? O Iori, como eu falei para vocês aqui, ele tem como correspondente vibratório a energia etérea, a energia do cosmos. Então, mas e aí? Porque o espaço-tempo, todo espaço-tempo que está aí fora, por isso que não é quinta dimensão, é sempre 4 dimensões. Espaço 3 dimensões e tempo a 4ª dimensão. E aí veio Einstein e nos ajudou a identificar isso aí. Vira para cá um pouquinho. Aí veio o Einstein e disse o seguinte, não, peraí, existe a teoria da relatividade, que eu posso mostrar para vocês que como é que funcionam as coisas. O espaço-tempo deforma. Aqui, ó, o espaço-tempo deforma. 2 coisas, ó, que eu até mencionei aqui embaixo. A gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Ou seja, o espaço-tempo ele sofre uma perturbação, uma curvatura de acordo com o peso, a massa de um determinado objeto, que é um planeta, uma lua, um sol. É isso aqui. Está vendo o espaço-tempo? Que ele está representado nessa malha aqui. Aqui o nosso planeta Terra, o que acontece? Ele curva o espaço-tempo. E por que ele curva o espaço-tempo? Porque o universo ele é espaço-tempo. Por isso que a dimensão ele é una. Não existe quinta dimensão aqui. É sempre 3 dimensões. Altura, largura e comprimento. Só se molda. E o tempo. Porque o tempo, que vem uma coisa, o tempo, segundo Einstein, na sua teoria da relatividade, é a 4ª dimensão. Se o tempo é a 4ª dimensão, quem é a quinta? Não é a quinta. Não existe quinta. O que existe são planos hiperfísicos, que vibram numa outra vibração que a gente não enxerga. Ou seja, e a gravidade viaja na forma de ondas. A gravidade é a curvatura do espaço-tempo. E ela viaja na forma de ondas. Agora tu dá uma viradinha para cá. Vocês vão entender o seguinte, isso aqui é um determinado planeta. O que ocorre com o espaço-tempo? Uma curvatura. Uma curvatura. Beleza? E segue o padrão. Chega num determinado outro globo, uma lua, ou qualquer estrela, deforma também. E aqui? Deforma também. Isso não seria o vetor da Iori? Que já que ele é o dono, entre aspas, da energia etérea, que é o brio, que é o, então, por isso que ele é sinuoso. É a explicação. Interessante. Isso nenhum bandista explicou, nem sabe. Claro, os Mate Silva, esses grandes mestres aí, eu tenho certeza. Eu cheguei a essa conclusão por causa das correspondências vibratórias. E como é que tu vai associar uma criança... Isso é só para diferenciar. Não, só tem que ter alguma coisa. Porque é um bando iniciático que eu aprendi uma coisa. Cara, ele é muito sábio. Ela não ensina coisa por ensinar. Não é uma mera convenção. Não sai do nada. Tudo Exato. Não, eu vou te separar aqui. A criança eu vou botar sinuosa. Com energia pura, criança. Vou inventar um Não, e muitos acreditam que mediunizam crianças, espíritos de crianças. Isso é uma das coisas. Por isso que eu digo para você, é o orixá mais complicado, é isso aí. Muitos acham que estão ali um espírito desencarnado, que desencarnou com 4, 5 anos de idade, que está mediunizando para trazer axé. O que vai fazer uma criança com 4, 5 anos de idade? O que ele sabe trabalhar?
que uma coisa foi muito bem revelada pelo Chico Xavier. Vocês prestem bem atenção. Vou até me sentar. Acho que eu mereço um chazinho depois dessa. Eu vou revelar uma coisa para vocês agora. Não sei se está frio. Que eu tenho certeza que vai impactar. O Chico Xavier, ele revelou o seguinte, ó, que poucos espíritos que não é... Não, só não vou botar limpar. Ah, não, tá. Eu pensei que era... Quer ligar? Liga aí. Sabe onde é? Não, liga aqui em cima. Isso, liga aqui. É só para tirar. Quando ele terminar, ele... Já tá na tomadinha. Já tá na tomada. Poucos espíritos que desencarnam na forma infantil reaparecem, ressurgem após a sua desencarnação em corpo adulto. Vocês esqueçam isso aí. Não permanece na forma Negativo. Só quem é muito evoluído dá o salto, que não é quântico. Desencarnou como criança de 4, 5 anos de idade, numa doença, num acidente, infelizmente, não reaparece no plano astral em forma de adulto como era quando ele reencarnou. A maioria permanece como criança, por isso que se vê muitas crianças em colônias espirituais. Isso é uma revelação. E aí eu te explico. E vão para uma colônia espiritual para seguir, que foram espíritos que provavelmente tiveram que desencarnar, permaneceram um tempo com o perispírito infantil, até reencarnar e crescer como adulto, porque sabe-se lá o que fizeram em outras vidas, a gente não sabe. Poucos espíritos desencarnam como crianças e quando acordam no mundo espiritual, acordam como adultos. Eu não sabia disso. Isso o Geraldinho trouxe. Isso pra mim faz um certo Mas é sentido. lógico. Aí como é que vai botar uma criança dessa hoje numa terreira de Umbanda para trabalhar? Ele permanece criança. Ah, porque ele desencarnou com trauma, daí ele vem na Umbanda para... Se ele vem traumado, ele tá recebendo socorro no astral. Como é que ele vai vir? Como é que ele vai ser socorrido trabalhando? Ele vem na Terra só para receber doce? Isso para mim sempre foi um dos grandes problemas da Umbanda. Eu aqui, quando eu fui dirigente durante 7 anos, eu não girava com Cosme Damião. Pedi licença para o Caboclo Birajara, ele entendeu, ele disse, olha meu Caboclo, você não me leva mal, mas eu não tenho médios capacitados para entender isso aí. Porque os médios, o que eles vão fazer? Eles vão botar para fora a criança interna mal resolvida e vão comer. Esse negócio de jogar bolo nos outros, fazer arte, isso não é coisa de Cosme Damião, isso não é coisa de espíritos. Isso é coisa do médium mal resolvido como criança, que começa a jogar doce em todo mundo. Isso não tem nada a ver com entidade espiritual. É ou não é verdade? E ele concordou comigo. Eu disse, sim, você está certo. Meu. Então o senhor não me leva mal, mas eu não vou fazer gira de criança. Eu nunca fiz gira de Cosme Damião. De Cosme Damião é um termo africano. Um termo, na verdade, católico, né? Isso é um secretismo. Na linha dos indígenas chamava de curumins. Mas, cara, não tem isso. Eu tive algumas manifestações de um Cosme que trabalhava comigo na época. Mas ele vinha uma vez por ano. Porque ele era um espírito puro. E eu não tinha capacidade de trabalhar com ele. Porque o Cosme Damião, que é Iori, que é criança, não é criança, ele é puro, são espíritos puros. São raríssimos os que baixam na terra. E eles não vêm para trabalhar, eles vêm para trazer aquela energia. E cara, assim, ó, não tem preto velho, não tem caboclo, muito menos Exu, que se compare com a energia de uma entidade que vem na linha de Iori. Porque eles são puros. E como é que o médium vai trabalhar com espírito puro, cara? Tá louco, tu tem que ser muito... Isso Mata e Silva ensinou. E criança, o Cosme Damião no sentido popular, que trabalhava com Mata e Silva, não ficava de joelho, não ficava se arrastando no chão porque ele era criança, ele caminhava. E vai fazer isso numa gira hoje em dia? Não é Cosme. É ou não é? Eu sei disso, porque eu fui 7 anos, eu vi muita coisa. E aqui o pessoal dizendo que tu não faz gira para criança. Não. Às vezes chegavam pessoas consulentes, né, que vinham de outras casas, e a gira era de cabocla, a pessoa incorporava a criança. Aí eu ficava olhando assim, tu via a cara do médium, né? Sabe? Chupando o dedo, se fazendo de criança. E tu via que não era nada.
Entendeu? É uma criança mal resolvida no médium. Muitos trazem problemas da infância, que ali querem jogar bolo nos outros, fazer arte. Não é assim. O espírito puro não é assim. O meu Cosme, que na época que trabalhava comigo, ele vinha de pé. E eu passei pela Umbanda tradicional popular e eu vivenciei essa questão das festas, as crianças vindo de joelho. Eu já tirei bolo em muita gente. E eu confesso isso aí. Até o dia que eu digo, mas que... Então quem era aquele ser não era ninguém. Era muito mais anímico do que mediúnico. Que tu ia no embalo da coisa. Que todo mundo fazia assim, tu vai fazer assim. E às vezes tu sentia a vibração, mas aí tu não sabia como mediunizar. Porque tu não tinha alguém para te ensinar. Não tinha uma referência. Cara, é por isso que eu digo, é a gira, não é Exu que é o mais problemático na Umbanda, é o Iori. Até porque muita gente nem conhece o Orixá Iori. Aí fora eles falam Cosme e Damião. O que tu está falando faz sentido no sentido do ser humano normal, do comum, Sim. nós, cada um de nós, né? Sim. A nossa capacidade moral, vamos dizer assim, né? Sim. Ela não tem espaço para inocência, né? E para pureza. Sim. Então o máximo que ela tem de referência para inocência e pureza é a criança. Exatamente. Aí infantiliza essa energia, entendeu? Exatamente. O médium fica infantil e não puro. E até Tem os muita diferença. E até os consulentes, né? Tudo. Acho bonito, acho divertido. Tudo. Porque acha que é uma criança brincando na cara. Pensa assim, se é uma criança de verdade, o que ela está fazendo aqui? Ela tem que estar numa colônia. Ela veio para trazer o axé, que é axé. Uma criança. Não, ele veio, desencarnou no morro. Desencarnou no morro, um tiro, não sei o que, então ele vem, ele está esperando, mas tem que ir para uma colônia. E outra coisa, o mesmo espírito endividado, quando ele desencarna na forma infantil, ele digamos assim, ele prevalece aquela pureza infantil, mesmo ele sendo um espírito endividado. Tu está entendendo? Então é mais fácil, por isso que eu digo, muitas crianças, muitos espíritos desencarnam como crianças para isso. Para não crescer e cair no crime de novo. Deixa o cara manter essa inocência, exato. Tu viu como tem lógica? E o Chico disse não é negativo. Muitos acham que desencarnou como criança. Não. E outra coisa, muitas grávidas que desencarnam na gravidez permanecem grávidas no astral. Aham, entendi. O parto, ele é concluído no astral. E aí tem espírita que não aceita isso. Isso o Chico revelou e esses conhecimentos deveriam ser trazidos no livro Nosso Lar de André Luiz. Mas a espiritualidade superior cortou, porque essas informações as pessoas não estavam preparadas. Porque Nosso Lar é um livro de 40 e poucos, né? 45, 48. A mulher que desencarnou com um bebê, desencarnou, tira um, tira outro, não, ela permanece grávida no corpo astral dela, grávida no astral. E o parto é concluído no astral. E o bebê é bebê no astral. Em perispírito. Isso é uma revelação, assim, cara. Desencarnou, mantém, para ela conduzir, né? E ele já é tirado lá. Existem casamentos em Nosso Lar, com gestações em Nosso Lar. Isso não está no livro, claro, foi retirado. Existem gestações em Nosso Lar. A mulher e o homem casam em Nosso Lar, tem a relação sexual em Nosso Lar. Eu estou falando no Nosso Lar, mas em todas as colônias. Pelo menos em umbralinas, né, que estão aqui no umbral, não as mais para cima. Estou falando da nossa aqui, da nossa realidade. E lá existem partos em Nosso Lar. E agora? Até porque eu acho que não despertaram, né? Não, é um espírito que precisa estar lá. É matéria ainda, né? Claro, é uma colônia umbralina. Nosso Lar é uma colônia umbralina. Nós temos sem caminhar. Isso é revelação, cara. Isso não tem. Tu não encontra isso na Umbanda, na Teosofia. Por isso que eu digo, a doutrina espírita é a terceira revelação. Ela traz a lei. Que esse tipo de conhecimento pra mim é lei, cara. É lei, é uma informação que liberta. Vai pensando que desencarnou, virou santo. Desencarna como criança, permanece como criança. Desencarnou como bebê, feto, vai continuar como feto. Nem todo abortado, quando acorda do outro lado, acorda já um homem adulto. Ele ainda está com fetinho, vai para o Ministério da Reencarnação, fica lá. Nem tudo vira ódio.
É claro que depois que sabe, a gente não compreende o que acontece. Mas não na mesma hora. O cara miniaturizou, o cara perdeu a memória. Que para reencarnar o cara precisa miniaturizar. Como é que no momento do aborto o cara já saiu do feto, já está em espírito adulto, perispírito grande, sabendo que a mãe abortou? Tu não sabe, tu não tem consciência disso aí. É claro que o aborto é um crime, claro que é. Mas muitos que são abortados, ele leva um tempo até ele despertar, redobrar a consciência e ver o que a mulher fez, ver o que a mãe fez. Não é na mesma hora que se estabelece uma perseguição. Não, cara, leva um tempo até ele voltar a ter preparo, né? Tem muita coisa aí, muita coisa. Tem muita coisa aí que a gente precisa ter que ter calma, né? Mas é interessante, né, gente? Não, pô. Interessante, são revelações que a Olha, gente tu traz. entendeu a linha de Iori. A linha de óleo eu sempre disse aqui dentro. Davi, eu não faço sessão de Iori. Eu não faço sessão, porque eu não tenho médios preparados para isso. Os médios vão sim. Eu era mais radical na época. Né? Nós vamos ter imbecis aqui medianizados. Vocês vão tudo ficar imbecilizados, porque vocês acham que Iori que vocês viram aí fora. Eu já passei por isso que eu falo. Porque eu já fui um imbecil, um médio imbecil nessa área. Eu já vi a gente se incorporar com Iori e botar a cara no bolo. Tá, que legal, o fulano chegou. Não era nada disso. Com o tempo Mata e Silva, não. Como assim? São os puros. E tu vê, olha a energia que está associada a Iori. Uma energia etérea, cósmica. Tu acha que vai botar uma criança de 5 anos, um espírito cheio de karma? Pode ter um corpo de criança, mas tu não sabe quem. Você está entendendo? É só gente que já transcendeu essas duas questões, essa questão mais terrena. Ele é cósmico, ele é espaço-tempo. Iori é o regente do espaço-tempo. Iori é a potência de Deus que rege o espaço-tempo. O vril, o éter, não etérico, éter. O forrá de Ramatiz, a luz coagulada, é o universo todo. São os espaços entre os espaços, regidos por Iori. Olha que potência poderosa é essa. Para vir uma criança jogar bolo nos outros. Para interter. Você está entendendo? Eu era radical. Depois que eu aprendi, não. Até porque eu errei, né? Então a gente aprende com os erros. O que acharam? Beleza? Ficou bem identificado? Agora sim, agora os próximos encontros eu já vou começar a trazer. Bom, agora nós vamos, no próximo encontro, nós vamos entender o aspecto quaternário, tá? Da lei de Pemba, que é o aspecto da movimentação das forças vitais. Tá? Aí como é que se movimenta essas energias aqui. Dentro o quê? Dentro de uma estrutura planetária que é uma casa, lógico. Tá? Daí nós vamos nós vamos estudar o aspecto quaternário, que são 4, né? Por isso que se associam com 4 pontos cardeais. Se associam porque todo o planeta tem seus 4 pontos cardeais. Tem o norte, sul, leste, oeste, todo o planeta. É tudo uma engrenagem. É tudo uma engrenagem. E a lei de Pemba é muito rica por causa disso aí. Tá? Gostaram, pessoal? Tem em cima, tem embaixo. Exatamente. Que gira a engrenagem são essas chaves. Exatamente. Tá? Bom, então vamos concluir hoje então o nosso estudo com o livro A Caminho da Luz sobre a civilização hindu. Tá? Eu não vou ler muito porque a leitura é um pouco pesada, né? Talvez eu leia alguma coisinha para vocês, que depois nós vamos ver um vídeo. Né? Nós vamos concluir o nosso encontro de hoje com um vídeo que eu vou passar para todo mundo, que é um vídeo de Geraldo Lemos, chamado A Civilização Hindu. Cara, assistam. Eu vi isso umas 10 vezes. Aquele que mandou pra nós. Mandei. Não, o hindu não, eu mandei para vocês o ariano e o egípcio. O hindu eu vou mostrar hoje, depois eu vou mandar para vocês. Mas não é o hindu. Não, acho que não, era o egípcio. Eu mandei o ariano e o egípcio. O hindu é hoje. Que até avisei para vocês que se vocês gostaram do egípcio, vocês vão ver o hindu. Hoje vocês vão ver o que é, cara. Que civilização. Tu tá louco. Tu tá louco. Que esses indianos são para nós, nossos irmãos, mas tu tá louco. Uma coisa fantástica. Vamos lá então. Livro A Caminho da Luz, de 1938. Eu só separei alguns tópicos aqui, eu
Vou evitar de ler muito, para não se tornar muito cansativo, para a gente ver o vídeo depois, tá? Talvez a gente leia alguma coisinha aqui só para esclarecer melhor. Então tem alguns tópicos dentro desse capítulo número 5 que fala sobre a Índia. Reportando Capela, tá? Nós temos 4 etnias. A primeira ariana, a segunda hindu, a terceira egípcia e a quarta hebreia. Tá? Então, a organização hindu, eles se organizavam basicamente religiosamente, espiritualmente, dos Vedas e dos Upanishads. E esses foram as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Só isso. Veja bem, quando ele fala civilização, é os nossos 200 mil anos agora. A Terra tem 4 bilhões e meio, a gente já explicou. Então, de 200 mil anos para cá, eles foram as primeiras vozes a trazer a religião. Porém, a primeira e a segunda raça não vingaram, a segunda, a terceira e a quarta, Lemuriana e Atlântida, que foram extintas, que evidentemente que tinham grande espiritualidade, e Emmanuel confirma isso, só que se extinguiram. A gente não tem influência desses seres. Tá? E a quarta raça, que é chamada ariana, mas na verdade seria a raça capelina, né? Acho que o termo seria mais correto, raça capelina, né? Mas ariana, por causa dos primeiros que foram os árias. Tá? Então as primeiras vozes da religião e da filosofia no mundo terrestre vieram dos Vedas e dos Upanishads. A riqueza desses caras, meu. Raça de profetas e de mestres e iniciados. A palavra de Emmanuel é bem clara. Cara, foram seres assim, ó, extremamente evoluídos. Tá? Os arianos puros. Muitos dizem que os hindus são remanescentes da Lemúria. Tá? Esse continente lemuriano, segundo Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, ele foi inundado pelo Oceano Pacífico e o Oceano Índico. E hoje a Austrália é um continente remanescente da Lemúria. Tá no livro aqui. A Austrália é um continente que ainda não afundou da Lemúria. E sofreu vários impactos do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. Tá? Mas, na verdade, os arianos eles são os proscritos de Capela. Ou seja, eles são capelinos. Tá? E o sânscrito é a língua... o sânscrito é a mãe de todas as línguas das raças brancas. Ou seja, a gente já estudou isso aí com o Geraldinho, na raça ariana que ele explicou. E hoje ele vai falar de novo. O sânscrito ele é responsável por mais de 95% das línguas faladas no mundo. 176 línguas, se não me engano. Mais as línguas mortas, inclusive o latim, que é considerado uma língua morta, proveniente do sânscrito. Uma cultura assim que fantástica. Expansionismo dos árias, tá? Chamado ário-hindu também. Tá? As balizas das sociedades dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Ou seja, a origem dos gregos, dos nossos latinos aqui, aí entra o México, entra o Peru, tudo de lá, cara. Não tem lemuriano, não tem Atlântico nessa história. Tá? É tudo originado dessa mistura dos árias e dos hindus. Porque os arianos e os hindus são muito próximos. Tá? Teve os Mahatmas com seu estoicismo resignado. O estoicismo é obediência, é sacrifício, é resignação diante das dificuldades e tudo mais. Os Mahatmas ensinaram muito isso. Tá? O problema deles foram aqui as castas, que Emmanuel coloca. Tá? As castas, porque eles se consideravam os Aryo-Dharma. Olha que interessante essa expressão. Emmanuel trouxe. É bem a cara, né? É bem, porque o Dharma é o contrário do Karma, né? O Dharma é o cara que... Então, eles eram arianos dármicos, vamos dizer assim. Ou seja, arianos... Super. Aí que eles trouxeram esse orgulho. Foi um orgulho.
Eles trouxeram esse orgulho de capela. Superstar. Superstar, exatamente. Aí foi a criação das castas. Nós tivemos 3 grandes líderes antiguíssimos dessa raça. Vyasa, vocês já ouviram falar? A gente quase não vê, né? Vyasa, mais ou menos 6.000 anos antes de Jesus. Olha que loucura. Krishna, que não foi um personagem, ele foi uma personalidade. Olha lá. Nosso Krishna, ele realmente existiu. Krishna não é um personagem mítico, não, ele foi uma personalidade. Ele existiu mesmo. O Bhagavad Gita, um dos grandes, o primeiro livro, né? Ramatiz, ele coloca isso numa forma muito clara. 3 livros na humanidade resumem de forma muito completa o famoso conjunto das leis divinas, o Arrumbandã. Isso está no livro Chama Crística, do Norberto Peixoto. Foi o primeiro livro do Norberto Peixoto. Ramatiz coloca isso para ver. O primeiro livro, Bhagavad Gita. O segundo, Tao Te Ching, de Lao Tzu. E o terceiro, o Evangelho de Jesus. São os 3 grandes livros. Leitura. Em termos de leitura, o Evangelho de Jesus está aqui, né, cara? Mas tem o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching, que eu sou suspeito em falar. Né? O Tao Te Ching eu leio dia e noite. Né? Que para mim, o Evangelho de Jesus está escrito ali de uma forma mais esotérica, mais oriental. É o Tao Te Ching. E Ramatiz. Mais tarde eu fui ver isso de Bali aqui que o Ramatiz fala. No livro Chama a Crística, do Norberto. 3 livros sintetizam de forma muito clara e profunda o Arrumbandã. O Bhagavad Gita, de Krishna, o Tao Te Ching, de Lao Tzu, nosso chinês Lao Tzu, depois tu coloca a imagem dele aqui. E o terceiro, Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Né? Aí nós tivemos os Rajas e os Párias também, né? Nenhum povo da Terra tem mais conhecimento sobre reencarnação do que o hindu. Isso que chamou muita atenção de Emmanuel, que ele até menciona. É incrível isso, né? Como esse povo de tamanha evolução ainda trouxeram de capela esse orgulho. Né? Pois é, pra ver, né? Os párias hoje, os párias têm que avisar de longe que estão chegando. Os párias, eles são excluídos. São chamados aborígenes da Índia. Eles são raça excluída. É muito grave isso aí, muito sério. Né? E nós tivemos em face de Jesus. Né? Que Jesus veio para, digamos assim, para alertar, mesmo dentro dessa cultura extremamente rica em espiritualidade, os chamados charvakas, que é um termo também que ele trouxe, que nada mais são que os materialistas. Porque a criação das castas, na verdade, foi uma mentalidade materialista. Tu vê que mesmo dentro dessa cultura que vocês vão ver o vídeo agora, cara, é riquíssimo. Uma coisa que eu queria falar para vocês, antes que eu me esqueça, e antes que a gente encerre nosso estudo de hoje, vocês já ouviram gravados, fotos, imagens, em templos egípcios, em templos hindus, aqui mesmo com os nossos astecas, certas imagens de tanque de guerra, helicóptero, gravado em pedra? Eu acho que eu já viu? Assim, Já vi, olha só, isso porque houve uma guerra aqui, existiam helicópteros na terra, submarinos, vocês já viram? já vi. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver, tanto nos templos egípcios, nas pirâmides egípcias, nas pirâmides dos nossos astecas, aqui na América, na Índia, você vê muito isso. E o esotérico, ele associa isso realmente com vivências aqui na Terra. E realmente existia uma época aqui na Terra que tinha helicóptero, tinha tanque de guerra, tinha submarino. Só que isso não é verdade. O que a doutrina espírita nos explica, através de Emmanuel, é que isso são registros mnemônicos que ficaram na memória. Devido ao que? A vivência em capela. Em capela, nós estamos vivendo hoje uma época que eles viveram. E hoje nós não temos tanque de guerra, submarino e tudo mais. Então eles trouxeram o quê? Um arquivo mnemônico. Mnemônico é memória. Do que? Da guerra nuclear que houve lá. Porque na época quando eles foram exilados para cá, eles vivenciavam a época que nós estamos vivendo agora. Então muitos dizem que houve uma guerra nuclear em Atlântida. Tu vê muito esotérico falando isso. Não teve nada disso. A guerra nuclear foi em capela. Muitos acreditam que as pirâmides foram criadas pelos extraterrestres. Não foi nada disso.
Se vocês forem pesquisar, vocês vê. Isso é bem claro, são arquivos mnemônicos da memória que as pessoas trouxeram de Capela. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma coisa? Então tá. É isso aí, tá, gente? Hoje nossa proposta é essa aí. Vamos encerrar então, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos irmãos, guardiões, policiais, agradecendo a Jesus, agradecendo a Umbanda, essa Umbanda de todos nós. E, mais uma vez, estamos encerrando humildemente o nosso encontro de hoje. Que todos os conhecimentos, todos os debates, que a nossa humilde proposta de levar o discernimento a todas as mentes e corações possam de fato chegar e possam de fato ajudar aos nossos irmãos carnados e desencarnados aqui presentes. E que Jesus, com sua luz magnânima, continue brilhando na terra, pedindo misericórdia a Ismael, o nosso anjo protetor do nosso amado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E assim, humildemente, em nome de Deus, Cristo e caridade, demos por encerrado o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje. Namastê, Deus em mim, saúde a Deus em vocês todos. Que assim seja. Obrigado, gente. Muita luz a todos. Muita paz. Brilhou no mar as